versículo 1, diz assim: Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Daí dos versículos 17 até o 21 diz assim: Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra nesta manhã. Deus, obrigado pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que nós não chegamos aqui por acaso. Eu creio que o Senhor marcou este encontro nesta manhã. Eu creio que esta palavra é para os nossos corações. E eu oro e peço, Deus, que não haja impedimentos, que o Senhor fale livremente neste lugar, que o Senhor trate os nossos corações, que o Senhor molde o nosso caráter nesta manhã. Nós viemos aqui, Deus, com fome, com sede, para aprendermos mais de Ti. Queremos conhecer melhor o Senhor. Queremos ter as nossas vidas tocadas e transformadas pelo Senhor. Haja com liberdade neste lugar. Usa a minha vida, Pai, para que aquilo que está no Teu coração seja derramado sobre os nossos corações nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa, é poderosa. Amém, amém. Esse último versículo que nós lemos, versículo 21, eu gosto de uma parte dele em uma outra versão, que na verdade é a versão que talvez eu mais goste de ler na Bíblia, que é a Revista Atualizada. E eu leio na minha casa, mas quando eu vou pregar, eu coloco outra versão que é um pouco mais fácil de entender, um pouco mais simples. Mas na versão Ara, essa parte que eu gosto diz assim: quando Elias ele está ali diante do povo e ele vai fazer uma pergunta, ele diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, a pergunta de Elias é: até quando vocês vão viver na dúvida? Até quando vocês vão viver em cima do muro? Essa é a questão, esse é o questionamento de Elias para aquelas pessoas ali. A gente não pode esquecer com quem Elias estava falando. O texto que nós lemos aqui, a gente vem falando da vida de Elias, da história de Elias, e como o povo, na verdade, abandonou os caminhos do Senhor, e como o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da terra prometida, o povo com promessas, o povo cujo o seu rei era Deus, o Deus Todo-Poderoso. É desse povo aqui que Elias está falando, é com esse povo aqui que Elias está tendo uma conversa. Porque por causa do pecado do povo, porque eles permitiram que altares fossem levantados no meio daquela nação, porque eles adoraram outros deuses, porque eles abandonaram a palavra do Senhor. Então, eles acabam de viver, na verdade, 3 anos e pouco de seca ali naquela terra. E quem havia dado essa palavra havia sido Elias. Elias, 3 anos e pouco antes do que está acontecendo aqui, ele se levanta como uma voz de Deus naquele lugar e vai até a presença do rei e diz: Rei Acabe, olha, nessa terra aqui Deus vai cessar a chuva, não vai cair mais uma gota do céu durante o tempo que ele determinar. Isso porque vocês corromperam, isso porque vocês colocaram postes ídolos neste lugar, isso porque vocês estão adorando outros deuses. E a consequência dessa falta de chuva naquela terra, na verdade, causou inúmeros problemas. Seca, animais morrendo, eles viviam da agricultura, então uma terra seca não se planta, não se colhe. A nação está vivendo uma confusão, na verdade, ali por conta de sua desobediência. Passa 3 anos e pouco, Deus, na verdade, fala com Elias de novo e diz o seguinte: agora você vai voltar lá.
Agora você vai levar uma nova mensagem para o rei. Agora você vai falar com Acabe. Imagina a preocupação de Elias, porque nestes 3 anos e pouco, a Bíblia vai nos contar que Acabe persegue Elias. Acabe manda o exército perseguir eles. Ele queria cortar a cabeça de Elias por conta de toda a confusão que eles estavam vivendo, e havia sido Elias que tinha profetizado o que iria acontecer naquele tempo. Então, o rei está bravo com Elias, o rei está com raiva de Elias, o rei quer matar Elias, mas Deus vai lá e diz: olha, você vai lá agora e vai levar uma mensagem mais uma vez ao rei. E a mensagem foi a seguinte: olha, vocês têm os profetas de vocês, os 450 profetas de Baal, e fora os 400 profetas de Azerá. Então você vai reunir, rei, todos estes profetas no Monte Carmelo. Eu vou estar lá, os profetas vão estar lá, e não só os profetas e eu vamos estar lá, mas eu quero também que você convoque o povo, chama o povo, porque lá no Carmelo a gente vai ter um encontro, e lá a gente vai colocar à prova qual que é o único Deus, qual que é o Deus verdadeiro. Então, esse episódio aqui que nós estamos lendo, essa passagem aqui que nós estamos lendo, agora 850 profetas que serviam outros deuses e não o Deus de Israel, mais o povo ali reunido junto com Elias e o rei, para colocar à prova qual que era o único e verdadeiro Deus. Agora, eu acho esse encontro e essa pergunta até de Elias para o povo extremamente triste, porque não precisava ter sido assim. Eles não precisavam ter chegado nesse ponto. Elias não precisaria talvez ter feito essa pergunta: olha, até quando vocês vão ficar entre 2 pensamentos? Até quando vocês não vão tomar uma decisão na vida de vocês, de andarem com Deus, de viver a vida de vocês com Deus? E a gente está falando aqui, 3 anos e pouco se passaram de muito sofrimento. E aqui já é uma lição poderosa para as nossas vidas, porque não tem saída, querido e querida, não existe uma outra saída. Quando nós abandonamos a Deus, quando nós deixamos de servir a Deus, quando nós deixamos de lado, quando nós colocamos outras coisas acima de Deus nas nossas vidas, pode ter certeza, o sofrimento vem, o caos vem, a confusão vem, e é o que esse povo estava vivendo aqui. Eles não precisariam estar vivendo isso aqui, mas eles estavam vivendo isso aqui por conta da desobediência deles. E muitas vezes nas nossas vidas a gente acaba achando que está tudo bem, que está tudo certo, que a gente pode viver da nossa maneira. Sim, você pode, o livre-arbítrio é exatamente isso, você escolhe, você toma as suas decisões todos os dias, mas você precisa saber, você precisa ter o entendimento de que se você escolher andar longe de Deus, se você escolher talvez as suas próprias escolhas e não aquilo que Deus tem para a tua vida, não tenha dúvida disso. A Bíblia de capa a capa nos revela isso, nos mostra através das histórias que andar longe de Deus não tem como dar certo. Diga amém. Às vezes a gente se engana, às vezes somos enganados, às vezes a gente pensa que a gente consegue fazer sem Deus, ir sem Deus, levar a nossa vida sem Deus. Na verdade, as pessoas que não têm a Deus, o que elas buscam é exatamente o que eu e você, nós temos. Elas têm tentado de todas as maneiras viver a vida delas, encontrar a felicidade, a satisfação, e elas fazem coisas, e elas trabalham, e elas juntam riquezas, e elas procuram pessoas, e elas tentam de todas as maneiras encontrar aquilo que eu e você, nós temos, e muitas vezes quando temos não valorizamos e pensamos que se nós tivéssemos outras coisas, se nós estivéssemos em alguns lugares, nós estaríamos felizes. Mas saiba de uma coisa, querido, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. O povo está sofrendo, a terra está destruída, um caos naquele lugar por causa da desobediência. É muito triste para mim isso aqui, porque a gente está falando do povo da promessa. É muito triste para mim isso aqui, porque a gente está falando de gente que podia estar feliz, podia estar vivendo bem. Sabe aquela história que a gente olha e fala assim: nossa, que dó daquela pessoa, que dó daquela história, não precisaria ter sido assim. Podia ter sido tão diferente. Muitas vezes a gente olha e fala: puxa, por que foi tomar aquela decisão? Por que fez aquela escolha? É a mesma coisa que estava acontecendo aqui com esse povo. Elias reúne o povo, Elias manda o povo ir lá e assistir o confronto que iria ter ali entre os deuses. E a pergunta que Elias faz para aquelas pessoas é: por que vocês permitiram? Por que vocês estão em dúvida? Por que vocês não tomaram uma decisão firme na vida de vocês ainda?
Infelizmente, é muitas vezes o que a gente vê na vida de tanta gente que está sentado numa cadeira de igreja. Está sentado num banco, numa cadeira de igreja, mas ainda não decidiu. Ainda está em cima do muro. Ele gosta de ouvir uma palavra, mas ele também gosta de muitas outras coisas que ele não deveria gostar. Ele talvez ainda não tenha tomado uma decisão firme de andar, de caminhar com o Senhor e viver tudo aquilo que Deus tem preparado da sua vida. Então, na verdade, essa pergunta de Elias, por que vocês estão assim, cocheando, em dúvida entre os dois caminhos? Talvez seja para mim, talvez seja para você nessa manhã. Você ainda não percebeu, você ainda não viu na palavra de Deus que Deus é bom, que Deus é um Pai, que Ele é maravilhoso, que Ele tem promessas para a minha vida, para a sua vida, que Ele cuida de nós como ninguém poderia cuidar. Por que é que você ainda está em dúvida do que fazer na tua vida? Agora, a gente precisa às vezes ser frio e olhar aqui o porquê disso ter acontecido. O que é que levou este povo a chegar nessa situação? Porque nada acontece da noite para o dia. Não é de um dia para o outro que a gente decide, se você serve a Deus, que você decide de um dia para a noite, olha, eu não vou mais servir a Deus, eu não quero mais saber desse negócio de ler a palavra de Deus, eu não quero saber de Deus. Nunca acontece da noite para o dia, é um processo, algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho para que a gente chegue neste lugar no qual nós não sabemos mais se queremos ou não queremos. E é exatamente o que aconteceu no meio daquele povo. Não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, ali, naquela nação, foram levantados muitos reis que não amaram a Deus. Muitos reis que foram líderes da nação e influenciaram as pessoas a não servirem a Deus. Tentaram de todas as formas tirar a palavra de Deus do meio do povo. Levantar altares de adoração a outros deuses, tentando de todas as maneiras influenciar o povo de Deus. E é exatamente o que está acontecendo aqui na história. Exatamente por isso que aquele povo estava ali agora vivendo esse momento que eles não sabiam mais o que eles queriam de suas vidas. 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 a 33, diz assim: Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Olha o que acontece aqui, nós falamos sobre isso, mas Acabe, a Bíblia vai dizer que ele foi um rei que foi terrível e pior do que outros reis que já haviam sido ruins, ele foi pior do que outros reis. Ele queria mesmo desagradar a Deus e, além disso, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher, filha de Etbaal, e Etbaal era o rei dos Sidônios. Eles adoravam a Baal e a muitos outros deuses, como nós lemos aqui, Azerá, e para eles aquilo ali era uma realidade, para eles aquilo ali era algo extremamente comum, era a vida deles, era a religião deles, era a maneira que eles faziam. Acabe se casa com essa mulher chamada Jezabel. Agora Jezabel está inserida no meio do povo de Deus, na verdade liderando, estando à frente do povo de Deus. A gente está falando aqui do povo da promessa. Essa mulher está agora de alguma forma tentando influenciar o povo de Deus. E a gente precisa olhar e entender as estratégias que ela vai usar para fazer isso. Porque, na verdade, Jezabel não está mais aqui, mas o espírito que agia por trás de Jezabel, tentando de alguma forma influenciar o povo de Deus, entrar no meio do povo de Deus, continua ainda agindo nos nossos dias. Jezabel, talvez ela chega ali na nação, ela chega ali no meio do povo e ela começa a pensar, como é que eu vou fazer? Porque aqui é um povo que eles têm uma história, eles já viram Deus fazendo muitos milagres, eles já viram muita coisa acontecendo. Para eu tirar isso do coração deles, para eu tirar isso da cabeça deles, eu vou precisar fazer alguma coisa. E a gente vai ver que
Jezabel, ela tem algumas atitudes, ela faz algumas coisas, e por isso depois a gente vai entender o porquê que o povo chegou nesse ponto. Mas algumas coisas aconteceram antes do povo chegar naquele ponto. Então, na verdade, essa mensagem hoje é uma mensagem de alerta para mim e para você, porque muitas vezes algumas coisas no meio do caminho vão acontecendo, a gente não se dá conta, a gente não percebe, a gente pensa que está tudo bem, a gente pensa que não tem problema nenhum, mas na verdade essa mensagem é para nos alertar, abrir os nossos olhos, para que a gente não permita que aconteça a mesma coisa que aconteceu com aquele povo, e eles estavam ali sofrendo. Olha só, 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, que diz assim: assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias, que era o governador lá de Acabe, tomou 100 profetas, e em grupos de 50 os escondeu nas cavernas, e os sustentou com pão e água. No versículo 13 diz assim: por acaso não contaram a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água. Então olha só o que está acontecendo. Aqui é Obadias falando, olha, quando ele se encontra com Elias, ele diz, não contaram para você o que eu fiz, Elias? Eu guardei, eu poupei a vida de alguns profetas do Senhor. Eu os escondi em algumas cavernas e eu dei pão, eu dei água para eles. E por que é que ele está dizendo isso? Porque olha só a estratégia de Jezabel, olha só a armadilha de Jezabel, olha o que ela começa a fazer assim que ela se casa com Acabe e ela assume o reino ali no meio do povo de Deus. Ela começa a fazer o que? Ela começa a matar os profetas do Senhor. Os profetas, se você olhar no Antigo Testamento, o papel, a função dos profetas no Antigo Testamento, e continua ainda, mas ali é muito evidente, Deus levantando profetas no meio do povo, no meio da nação, para alertar, para corrigir, para lembrar o povo da palavra, das leis do Senhor, que muitas vezes eles se esqueciam. Então, Jezabel, quando ela assume o trono, olha a estratégia dela, ela pensa, bom, talvez a única maneira de eu conseguir implantar algo na cabeça das pessoas, talvez a única maneira que eu consiga colocar algo no coração das pessoas, não vai ser tão fácil, então deixa eu pensar num jeito aqui, bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou matar os profetas do Senhor. Quando a gente fala de matar os profetas do Senhor, a estratégia de Jezabel, na verdade, qual era? Era calar a boca daqueles homens, era impedir que a palavra chegasse no coração das pessoas, era impedir que o povo recebesse orientação de Deus na vida deles, porque ela entendia o seguinte, bom, se eu impedir que a palavra seja propagada, se eu impedir de homens e mulheres de Deus se levantarem para dar direcionamento ao povo, eles já vão estar vulneráveis, então eu vou começar a fazer algumas outras coisas, então para ganhar o coração destas pessoas, e é exatamente o que acontece aqui. A primeira estratégia dela foi a seguinte, olha, eu não posso deixar a palavra chegar até as pessoas, e muitas vezes nas nossas vidas é exatamente isso que acontece. O inimigo, na verdade, vai usar diversas maneiras, ele vai tentar de toda forma fazer com que a palavra de Deus não chegue ao nosso coração. Você vai me dizer que é verdade, abre a Bíblia para ler a Bíblia, você não estava com sono nenhum, você abriu a Bíblia, parece que me deu um sono, rapaz. Vou para a igreja, está tudo arrumado, você vai sair, dá um problema. Faltava você só secar o cabelo, estourou um negócio, acabou a luz. Você fala, não é possível uma coisa dessa. E é verdade isso, às vezes parece brincadeira, mas o inimigo o tempo inteiro está tentando me impedir e te impedir de ouvirmos a palavra de Deus, de mergulharmos a palavra de Deus, porque ele sabe o poder que existe na palavra de Deus. Não é homens que mudam a tua história, mas é a palavra de Deus que muda a tua história. Não é o pastor, não são homens que dão direcionamento para a tua vida, a palavra de Deus dá direcionamento na tua vida. Não é homem algum que pode trazer a você algum tipo de sabedoria ou discernimento espiritual, é a palavra. É você se alimentando com a palavra que você começa a se encher. Deus vai te dando sabedoria. Deus abre os teus olhos para o mundo espiritual. Agora você já não anda mais da mesma forma. Agora as tuas decisões não estão pautadas apenas naquilo que você pensa, naquilo que você acha, mas agora você tem discernimento espiritual. Muitas vezes você olha e a princípio parece que está tudo bem, mas lá no teu espírito você sabe, não é para mim, eu não vou lá, eu não vou fechar esse negócio, eu não vou dar esse passo porque eu sinto que Deus está me levando por outros caminhos. Então a importância da palavra nas nossas vidas e como o inimigo de todas as maneiras vai usar para impedir que a palavra chegue até nós.
Nos dias de hoje, a gente vai ver que nós estamos na era da informação. Então, ao mesmo tempo que você tem a palavra, você tem informação na tua mão, a informação que você quiser. Isso é bom e também muitas vezes, se não usado da maneira certa, pode ser muito ruim. Porque, na verdade, quantas coisas vão conflitar com a palavra? Quantas ideias que o mundo prega não vão conflitar com a palavra de Deus? Quantas leis que estão tentando aprovar no Congresso que vão ser contrárias àquilo que Deus tem para as nossas vidas? De alguma forma o mundo está tentando lançar alguns pensamentos e ideias, sabe para quê? Para eu e você começar a duvidar da palavra. Para você começar a pensar, será mesmo que a palavra é o que deve orientar a minha vida? Será, Gui, que a gente não está sendo careta demais? Será que tem a ver? Eu acho que a gente precisa ter mais compaixão, né, Gui? Eu acho que assim, a gente precisa... a gente não pode ser preconceituoso, querido, querida, não é questão de preconceito. Querido e querida, não é questão do que eu penso, o que eu acho. Que nós que servimos a Deus precisamos entender o que orienta as nossas vidas é a palavra de Deus. Para mim, a palavra é a verdade. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que a política pensa, não é o que ela acha. Até nessa questão, nessa briga eterna de é disso, é daquilo, é de esquerda, é de direita. Querido, não é de esquerda, não é de direita, não é de centro, não é de nada. A maneira que nós devemos viver as nossas vidas é de acordo com a palavra de Deus. Está alinhado com a palavra de Deus? É assim que diz na palavra de Deus. Mas eu acho, não interessa o que você acha, mas eu penso, não interessa o que eu penso. Nós devemos viver as nossas vidas sendo guiadas, orientadas pela palavra de Deus, como o salmista diz, olha, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 139, é assim que deve ser a vida do cristão. O que ilumina os meus passos, o que orienta a minha vida, não é o que estão dizendo aí fora, não é o que estão pregando aí fora, não são as minhas ideias, mas o que orienta a minha vida, as minhas decisões, as minhas escolhas diárias, elas devem ser pautadas na palavra de Deus. E por isso a importância de você ler a palavra de Deus. Se você não lê, você não sabe. Você não conhece. Se você não conhece, qualquer coisa tá bom. Se você não sabe o que é ruim, qual que é a referência do que é bom? Então, para você, é a mesma coisa. Tanto faz, tanto fez. E, na verdade, é o que aquela mulher de Jezabel estava tentando fazer no meio daquele povo. Se eu arrancar a palavra, se eu arrancar a voz de Deus no meio daquele povo, se eu tirar os profetas, se eu calar a boca dos profetas, se a palavra não for propagada mais naquela nação, aos poucos o povo vai se esquecendo, aos poucos o povo não vai ter mais o coração alimentado, e aí eu vou começar a fazer algumas coisas então, para alimentar o coração daquelas pessoas, porque sempre nós estamos nos alimentando de alguma coisa, a gente sempre está consumindo alguma coisa, a gente sempre está buscando alguma coisa, e a minha pergunta é, o que é que você tem buscado, como você tem se alimentado? Então, olha a estratégia daquela mulher, eu vou tapar a boca dos profetas, e o povo vai continuar buscando alguma coisa, porque o ser humano, assim, nós temos esse anseio, essa busca, a gente sempre está querendo encontrar alguma coisa, e se a palavra não estiver ali, eles vão buscar alguma outra coisa, e eu vou colocar na bandeja para eles, a gente vai estabelecer altares naquele lugar, a gente vai colocar deuses ali em todos os lugares, e olha a estratégia que essa mulher está usando, sabe por quê? O que acontece, você sabe que a realidade nas nossas vidas é assim, quando... A princípio, pensa numa coisa, a gente está falando do povo que era o povo de Deus, o povo que não fazia esse tipo de coisa. O povo que não estava acostumado a ter altares de adoração, nada disso, não fazia parte da vida desse povo aqui. Mas, sabe o que acontece? Algo que é terrível a princípio, no primeiro encontro, primeira experiência que você tem com alguma coisa, e aquilo é muito ruim. E de repente você está ali e passa a conviver um pouco com aquilo que é muito ruim. De repente, aquilo que é muito ruim já não sei se é tão ruim assim, né? E daqui a pouco, aquilo que não é tão ruim assim, de repente você fala, até que tem umas coisas boas nisso aqui. E daqui a pouco, aquilo que tem algumas coisas boas, você está convencido de que aquilo é muito bom. E depois de ter sido convencido de que aquilo é muito bom, daqui a pouco você está lá fazendo aquilo que a princípio era terrível para você. Isso é uma estratégia que o diabo vai usar nas nossas vidas. A gente vive num mundo caído. É inevitável no nosso trabalho, na nossa faculdade, a gente ter experiências com coisas e pessoas que não amam a Deus, que não servem a Deus.
O problema não é esse, o problema é o lugar que eu vou dar para estas pessoas, ou o lugar que eu vou dar para estas coisas na minha vida. E o povo está ali rodeando, e deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente quando lê, a gente não faz ideia do que isso significava ou representava, porque quando a gente está falando de deuses, quando a gente está falando de Baalins, quando a gente está falando de Azerá, a gente está falando de culto a deuses que era terrível, era oferecido, por exemplo, sacrifícios, o culto a Baal, que era o deus da fertilidade, na verdade no sentido até de derramar chuva e ter uma terra fértil, mas também em outros sentidos. Quando eles iam cultuar a Baal, eles tinham rituais, eles faziam orgias, era relação sexual entre muitas pessoas, homem com homem, mulher com mulher, na adoração a Baal. Por exemplo, eles adoravam muitos outros deuses, Azerá, e não sei se você sabe, eles queimavam, um texto um pouco mais à frente vai mostrar isso, quando eles ofereciam sacrifícios, quando eles estavam adorando outros deuses, até crianças eles sacrificavam, eles queimavam crianças vivas, oferecendo a deuses que eles serviam. Um dos deuses que eles serviam era Moloque, por isso é daí onde vem a palavra Moleque. Não sei se você sabia disso, mas Moleque, quando diz, esse é o Moleque vem de Moloque. Moloque era um deus que recebia os rituais e crianças eram oferecidas em sacrifício a este deus chamado Moloque. Não que eu falo moleque também, até porque, sei lá por quê. Não vou conseguir me explicar aqui. Mas às vezes, quando a gente está olhando para um texto, a gente não está conseguindo enxergar o que está acontecendo por trás do texto. Você está entendendo que o povo de Deus, o que era terrível, abominável, agora para eles é rotina. Agora para eles é comum. Está queimando criança. Está tendo orgias terríveis em adoração. Eles se cortavam o próprio corpo em adoração a deuses. Então algo que era abominável, algo que era terrível, agora passa a ser uma realidade no meio daquele povo. Agora está tudo bem. Agora queimar uma criança ali, até que não é tão ruim assim. Deus, o nosso Deus aqui vai ficar feliz com a gente. Perceba como o diabo vai trabalhando. Perceba o engano do diabo. Perceba como aos poucos o diabo vai cegando e colocando escamas nos olhos das pessoas, ao ponto de fazerem coisas terríveis e achar que aquilo é normal. Tem uma passagem na Bíblia, em Apocalipse, que vai falar um pouco sobre isso conosco. Está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 18 a 29. Deus vai mandar uma mensagem para uma igreja em Tiatira. E olha o que Deus diz. Deus manda uma mensagem para o anjo da igreja, o pastor ali, alguém que orientava as pessoas, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, Deus orientando João a escrever: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as suas obras, que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas santificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, a longanimidade do Senhor aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm. Não caiam nessa, é o que Deus está dizendo, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas, não apenas do Apocalipse, mas a igreja Amor em Movimento. Ouça o que o Espírito diz. Deus está dizendo: olha, eu tenho sido longânimo com vocês, eu tenho dado chance para vocês, eu estou esperando com vocês. Sabe por quê? Porque eu vejo a obra de vocês, eu vejo que vocês fazem coisas boas, eu vejo o amor de vocês, eu vejo que vocês amam a Deus, mas olha só, vocês têm permitido, vocês têm dado espaço. E aqui vai dizer que eles estavam dando espaço a quem? A Jezabel. Aí talvez você está pensando: rapaz, Gui, essa mulher durou, hein? Porque coisa ruim não morre rápido não, né? Jezabel estava lá no começo da história, lá no meio dos profetas, lá no início da Bíblia, e Jezabel está no último livro, está no Apocalipse. Essa mulher durou, hein? Rapaz, agora eu entendi porque aquela minha tia não morre. A bichinha é ruim demais. Não é Jezabel a mulher que estava aqui no texto que nós lemos. Na verdade, o que está sendo falado aqui é que talvez uma pessoa, uma mulher, que eles permitiram no meio deles ali, e não é que era a mesma pessoa, mas o espírito que agia por trás da Jezabel, lá no tempo de Acabe e de Elias, agora está agindo também no meio daquela igreja. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês permitiram que ela estivesse no meio de vocês, vocês permitiram que ela tivesse voz no meio de vocês, vocês permitiram que ela ensinasse vocês algumas coisas, porque ele vai dizer o seguinte: olha, ela se diz profeta, ela diz que ela é profetiza, ela fala, mas é mentira, ela não é. Está dizendo o seguinte: olha, ela ensina, vocês têm permitido ela ensinar, vocês têm dado voz a essa mulher, e não é apenas no ensino, não é que ela está ensinando uma doutrina apenas, não é que ela está falando, mas ela está incentivando, ela está impulsionando o povo de Deus a fazer o que não deve ser feito no meio da igreja, Gui. Que coisa terrível. Ele está dizendo, ela incentiva as pessoas a se prostituírem. O mesmo espírito, é claro, adoração a Baal, a Baalins, a Zerá e a tantos outros deuses, onde existiam orgias nas adorações. Então essa mulher com o mesmo espírito, ela está ali no meio da igreja, com o mesmo espírito, ela está lançando algumas sementes, com o mesmo espírito, ela está pregando e ensinando as pessoas algumas coisas, mas aquela mulher, ela não era uma voz de Deus no meio daquele povo, e o que Deus estava alertando aquela igreja é o seguinte: olha, vocês estão permitindo uma semente no meio de vocês estão permitindo uma voz no meio de vocês estão permitindo ser influenciados por uma mulher que está trazendo prostituição, que está trazendo pecado no meio da igreja. Vocês são bênção, vocês fazem muitas coisas boas, mas olha, se vocês continuarem permitindo isso aqui, Deus anuncia destruição, Deus diz: os filhos vão morrer, vocês vão ficar acamados, vocês vão ficar doentes, ou seja, vocês vão ter sérios problemas por conta de algo que vocês permitiram. E o que me chama a atenção é essa igreja de Tiatira, porque Deus começa elogiando. Deus não está dizendo assim: vocês são terríveis, vocês não amam, vocês não têm compaixão, essa igreja é amaldiçoada. Não, Deus está dizendo: vocês são bênção. Então, na verdade, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando com a gente: olha, o que vocês estão fazendo é bom, olha, o trabalho de vocês é legal, olha, o amor de vocês é bom demais, o amor de vocês está espalhando, o amor está em movimento, mas olha só, não permita, não dê espaço a essa mulher. Jezabel não uma pessoa física, mas é esse espírito que de todas as formas vai tentar entrar e ensinar. E se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, quantas coisas tentam nos ensinar, quantas coisas tentam nos doutrinar, quantas coisas vêm e tentam contrariar a palavra de Deus nas nossas vidas. Você não faz, alguém fala para você: você é muito careta, você não vai em certos lugares, as pessoas vão: não faz sentido nenhum. De todas as maneiras, o mundo está tentando lançar sementes e lançar palavras e ideias e conceitos contrários ao que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o diabo sabe. E o problema, sabe qual é o maior problema? Talvez é que o diabo, ele entendeu. O problema não é eu deixar o povo ir para a igreja, porque eu consigo destruir o povo até dentro da igreja. Deixa ele, vai lá para o culto, filho. Vai lá, porque você vai para o culto e pensa que está tudo certo. Você vai para o culto e acha que tua vida está toda resolvida. Enquanto, muitas vezes estamos dentro da igreja com pensamentos do inferno, com ideias do inferno, com doutrinas do inferno.
A Bíblia diz é pecado. Eu digo, acho que não. Por quê? Porque o mundo diz que não. Porque o mundo diz que está tudo bem, que não é errado. Só que isso é sutil, isso é aos poucos. O diabo não vai, da noite para o dia, te assustar e aparecer como a gente vê no filme, com o chifrinho na mão e falar, vem para o inferno que eu vou te queimar. Não, é aos poucos. É uma ideia, é outra ideia, que confronta, que bate de frente com as ideias de Deus. É aos poucos. É o livro que a gente lê. Cuidado com o que você consome. Cuidado com o que você consome. Cuidado com o que você lê. Cuidado com quem você escuta. Até porque, deixa eu te dizer uma coisa, por trás de uma pessoa que está falando, existe um espírito agindo ali. Às vezes você pensa, não tem problema eu ouvir. A pessoa fala um bando de besteira e você está ouvindo essa pessoa. Tem pregador que fala palavrão, que fala coisa feia na mensagem, e você está lá ouvindo, achando bonito. Um espírito que está agindo ali por trás, que vai te alcançar, que está entrando na tua casa, que está entrando na tua família, e você está achando aquilo muito legal. Ele é super descolado, hein, Gui? Nossa, que legal. O diabo vai aos poucos, ele vai plantando sementinhas, ele vai confrontando ideias, ele vai tentando de alguma forma desconstruir as ideias e a palavra de Deus no teu coração e na tua mente, de tal maneira que chega um ponto onde a gente começa a pensar, será mesmo que é desse jeito? Será mesmo que é assim? Será que a palavra, queridos, a palavra de Deus, ela não é complicada, ela é simples, ela é sim, sim, ela é não, não. Tem coisas que você pode querer interpretar, tal, não sei o quê, mas tem coisas, tem fundamentos na palavra que são simples, é sim, sim e não, não. Não tem a ver com o que eu penso, com o que eu acho, é o que a palavra diz. Então, olha o que essa mulher está fazendo. Olha o que Jezabel, o espírito de Jezabel está fazendo no meio da igreja. Está colocando ideias, está ensinando. E é o que o mundo faz. É o que o mundo faz. Eu não tenho problema com você que gosta de boas leituras, né? Eu gosto de ler pensadores, eu gosto disso, eu gosto daquilo. O que eu digo para você é cuidado. Não coloque um grande pensador acima da palavra de Deus na tua vida. Cuidado. Não coloque um filósofo num lugar acima de Deus na tua vida. Se um filósofo, grande pensador, inteligentíssimo, falar alguma coisa que confronta, que vai contra a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Agora toma cuidado. Toma cuidado. Porque à medida que a gente vai ouvindo, à medida que a gente vai se alimentando, aquilo vai entrando no nosso coração. Aquilo vai mexendo com a gente. Aquilo vai mudando a nossa maneira de pensar, de ver a vida, de enxergar. De verdade, você que é cristão, que decidiu no teu coração, eu sou cristão, seguidor de Cristo, que a Bíblia seja o teu livro, o teu manual de vida. Que em qualquer decisão e escolha que você for tomar na tua vida, você não pense naquela frase do grande pensador, que faz muito sentido talvez em algumas vezes da tua vida. Que você não coloque isso como a coisa principal, mas que a palavra de Deus oriente você. Que a palavra de Deus te dê direcionamento. Que a palavra de Deus seja a luz, seja aquilo que te guia, que ilumine os teus passos. Os meus passos, os teus passos, eles devem estar alinhados com a palavra de Deus. Perceba que não foi da noite para o dia. Perceba que a gente está falando do povo de Deus. A gente está falando do povo que Deus fez coisas assim inimagináveis. A gente está falando do povo que atravessa mar a seco, que Deus abre mar para o povo atravessar seco. A gente está falando que vê Deus parando o tempo. A gente está falando de Deus, do povo de Deus, que Deus manda fogo do céu. É desse Deus que a gente está falando, é desse povo que a gente está falando. Então, se aconteceu com eles, por que você acha que não aconteceria com você também? Às vezes a gente acha que a gente é imbatível demais, né? Não, pode ficar tranquilo. Comigo está tudo certo. A gente acha que a gente é bom demais. E talvez essa seja a maior armadilha do inimigo nas nossas vidas. Isso, vai pensando assim, vai agindo assim mesmo, que enquanto você está pensando assim, agindo assim, eu estou colocando um monte de minhoca na tua cabeça, eu estou colocando um monte de coisa no teu coração. E o grande perigo, queridos, é chegar nesse lugar, onde eu e você fique nessa mesma posição aqui que o povo estava, cocheando,
entre dois pensamentos, em cima do muro. Não sei mais o que é certo, nem sei se existe certo. Isso é uma questão de perspectiva, de visão, de vida de cada um. O que é certo é o certo para cada um, o que é certo para você não é para mim. Enquanto eu aprendo que não. Enquanto eu aprendo que na palavra não existe muitas verdades, existe uma verdade. Não é relativo. Não é. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou uma das verdades. Eu sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém, não existe a possibilidade de alguém chegar a Deus pegando ou trilhando um caminho que não seja Jesus, que não seja a palavra de Deus. Não existe. Você ser uma pessoa boa, você fazer coisas boas, você ser bondoso, generoso, isso não te leva ao Pai. Isso tudo é bom. Mas existe um caminho, existe uma verdade. Essa verdade é Jesus. E eu e você precisamos viver nessa verdade. A gente não pode ser enganado. Não é questão de lado, não é questão de, vou fazer porque o pastor... Não é isso. É questão do que a palavra de Deus nos ensina. Talvez o grande problema da igreja, e até conversando com uma pessoa, eu falei até para vocês esses dias, uma pessoa que se converteu agora, e falou para mim, cara, assustado que eu descobri que os crentes não leem a Bíblia. Eu falei assim, eu não consegui entender isso até agora, porque é o livro da tua vida, você é crente há 20 anos e nunca leu a Bíblia uma vez. Eu falei assim, cara, não consegui entender. Louco isso, né? Eu falei, louco, muito louco. A pessoa lê um monte de livro e não lê a Bíblia. E aí, o que é a verdade para você? É o que você acha. O que é a verdade para você? É o que o mundo diz. O que é a verdade para você? É o que você vê no filme. Você não lê a Bíblia. Então está tudo bem, está tudo certo. Mas o fim é dor. O fim é sofrimento. O fim é caos. E Deus, sendo Pai, não deseja isso para nós. Deus tem o melhor para as nossas vidas, de verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque eu acredito na Bíblia. A gente vive com a expectativa de irmos para o céu. Todo cristão deve viver com a expectativa de ir para o céu, se encontrar com o nosso Senhor. Mas, vivermos para Deus, esse céu que nós tanto esperamos, ele não é algo futuro apenas. Esse céu é algo presente na vida daqueles que servem a Deus. Se não fosse assim, Deus não deixaria uma Bíblia toda escrita para mim e para você. Ele deixaria só um versículo, nos dizendo qual era o caminho para chegar lá. Ele deixaria esse versículo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai para o Pai. Já vai esse. A gente ia ver do jeito que a gente iria entendendo, bom, tem um caminho, se eu pegar esse caminho eu vou chegar lá. A gente não teria todas as instruções que Deus deixou. Por mais de 1500 anos, Deus usando a vida de pessoas, cheias com seu espírito, para escrever um livro com 66 livros, carregado de instruções. Tem poesia, tem profecia, tem história, tem de tudo, para todo gosto aqui na Bíblia, para orientar as nossas vidas, para dar direcionamento nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus não é apenas que eu e você vamos para o céu. Ele quer que a gente viva o céu aqui na terra também. Ele quer que a gente tenha uma vida maravilhosa aqui também. Ele é pai. Quem é pai sabe. Você deseja o quê? Que seu filho só termine bem? Não. Você deseja que seu filho viva bem. Que ele seja feliz. Que ele realize os sonhos. Que ele cresça. Que ele dê passos. Que ele conquiste. Esse é o sonho de Deus para nós. Então Deus deixa sua palavra para nos orientar. Se eu e você entendermos isso, a gente passa a ler a Bíblia de maneira diferente. Se eu e você compreendermos isso, a gente começa a dar a palavra de Deus um lugar diferente nas nossas vidas. O problema é o lugar que nós damos à palavra de Deus nas nossas vidas. Cuidado, como Deus diz àquela igreja, olha, vocês têm ignorado o fato, vocês têm dado espaço, é o que Deus estava dizendo ali. É inevitável a gente viver nesse mundo e ter contato e estar em ambientes
cuidado. O problema não é o ambiente, o problema é o espaço que o ambiente tem no teu coração. O problema não são as pessoas que não servem, senão você vira um louco, né? Não falo com ninguém que não vai na igreja, hein? Tem uns crentes doidos assim, né? Mas rapidinho esses aí desviam, porque a vida não dá para ver assim. Você vai ter contato com gente que é do tudo. O problema não é esse, o problema é qual é o lugar deles na tua vida. Quando ele fala algo, o que sai da boca dele, o que aquilo representa na tua vida? A voz dele está em que lugar na tua vida? Tem gente que a voz mais alta em seu coração é da psicóloga e não da palavra de Deus. Você está com um sério problema. O final não vai ser bom, o final não vai ser triste. Não tem problema você ir na psicóloga. Tudo bem. Mas entenda algo. Quem dirige a tua vida é Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar, ter primazia no teu coração. E a promessa de que tudo vai bem. Você vai ficar bem. Até nos piores dias da tua vida, você vai estar bem. Você vai estar tranquilo, você vai estar em paz. Porque o Deus que controla todas as coisas vai estar guardando a tua vida e o teu coração neste lugar. Você recebe essa palavra? Então, entre dois pensamentos, cuidado, não se permita chegar nesse lugar. Não se permita chegar nesse lugar no qual você vai precisar fazer uma escolha. Se você chegar nesse lugar, é porque você já deixou muita coisa acontecer. Então, corte as coisas antes, tire algumas coisas antes, para que o diabo não roube a tua vida e não destrua a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.